Glória a Deus. Amém? Então, eu queria convidar nosso queridíssimo Ramon, que vai trazer a palavra de Deus para a gente hoje. Nosso missionário que está aqui diretamente do Rio de Janeiro, Volta Redonda, veio passar um tempinho com a gente, veio conhecer a nossa igreja e conhecer cada um de nós, né? Você recebe o Ramon como boca de Deus nessa noite? Amém? Então pode falar que Deus te ministrar. Amém. Fala, galera, é um prazer estar aqui, servindo essa igreja tão linda, conhecendo cada um aqui de perto, que eu tive a oportunidade de conhecer, é um prazer. Queria mandar um beijo para minha noiva que está me assistindo. Um beijo, meu amor. É isso, galera. Quem aqui gosta de viver o novo? O novo de Deus. Mas, para viver o novo, precisa de confronto. O novo é confronto. Tudo que é novo não é fácil. Amém? Amém, igreja? Abre a Bíblia de vocês comigo, 2 Coríntios 5:17, em nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Senhor, queremos te adorar, Jesus, queremos te agradecer por essa palavra, Jesus. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um aqui, Pai. O Senhor tem total liberdade em tua casa, Jesus. Amém. A primeira coisa que devemos entender que para se tornar uma nova criatura, precisa aceitar Jesus. Estar em Cristo é se tornar uma nova criatura, amém? É uma grande mentira do diabo falar que todos são os filhos. Não. A Bíblia vai nos relatar que todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. Lá em João 1:12 vai dizer isso. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, em Romanos 19. Então, não é todos que são filhos de Deus, querido. Para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus. Todos nós somos criados por Deus, certo? E nós somos filhos por meio de Jesus. Jesus que nos fez filhos de Deus. Então, é uma grande mentira. É uma grande mentira do diabo falar que todos são filhos. Nós somos filhos por meio de Jesus Cristo. Aquele que não tem Jesus não é filho. A Bíblia em Romanos fala que aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Tem que aceitar Jesus, querido. Não é todos que são filhos. Por isso que devemos pregar o Evangelho. Estar em Cristo é passar a andar na companhia de Deus. A gente andando na companhia de Deus, nós estamos se tornando filhos de Deus. Amém? É andar com o Espírito Santo. Quem é filho anda com Ele. Quem é filho entende que é filho, não é bastardo. Quem é filho sabe que é filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Amém? O processo de se tornar uma nova criatura, como filho de Deus, é entender que devemos ser moldados pela palavra de Deus. Aquele que fala que é filho, não é moldado pela palavra, não é filho de Deus. Não é filho. É entender que só somos filhos por meio de Jesus Cristo e a palavra de Deus é que nos molda. Se a palavra não está te moldando, vê onde você caiu, vê onde você errou. Querido, quem é filho, corre para os braços do Pai.
que é filho entende quando errou. Você tem entendido quando você tem errado, querido? Mas muitas vezes, ser moldado pela palavra, às vezes nós achamos difíceis. Sabe por que a gente acha difícil, querido? Porque olhamos para trás. Olhamos para trás, querido. Uma nova vida em Jesus significa uma vida diferente. Você agora pertence a Deus, por isso deve abandonar a prática do pecado. Isso pode ser difícil, mas Jesus nos ajuda a mudar a nossa vida. Ao longo dessa vida, Ele nos mostra as áreas que precisamos de mudança e nos ajuda a corrigir, para que vivemos a vontade de Deus. Muitas vezes o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, o Senhor não se alegra com o pecado, querido. E às vezes nós pecamos e não ligamos para o que Deus está pensando. O pecado nos afasta de Deus. E quando nós afastamos de Deus, nosso eu aparece, querido. E o nosso eu é totalmente ruim, nós somos ruins, a nossa natureza é ruim. Tudo que há de bom em nós é Cristo que coloca. É Cristo que coloca, querido. Se alguém fala que é bom, Jesus fala. Os discípulos estão lá, falam assim, você é bom, Senhor, você é bom. Jesus sabe o que Jesus fala? Bom é meu Pai. Nós não somos bons, querido. O pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. O pecado é transgredir a lei do Senhor, se rebelar, desobedecer a Deus. Em 1 João vai dizer, seja santo porque eu sou santo. Se o Senhor Jesus fala para a gente ser santo, é para a gente ser santo. Não se contaminar com o pecado. E às vezes, a gente banaliza todas as coisas e acha que não tem nada a ver. Esse tem nada a ver, vai levar muita gente para o inferno, querido. Se a gente não olhar para Jesus e ter Ele como exemplo, querido, no grande dia, vai ter muitas surpresas. Vai ter muitas surpresas, querido. E ter uma vida com Jesus é renegar muitas das coisas. Às vezes, a gente prega o Evangelho, a gente aceita Jesus Cristo, mas acha que vai ser tudo fácil. Mas o Evangelho é boas novas. Então, a gente largar tudo, cara. Largar tudo. Às vezes a gente não quer largar o pecado. Querido, o Evangelho de Jesus Cristo é realmente largar tudo por Ele. Não é viver uma prática do mundo, não é viver uma prática que vai agradar você, a sua carne. É o que agrada ao Senhor, querido. Agradar ao Senhor é mais importante que todas as coisas. Nós entendemos que nós somos falhos, que nós necessitamos de Jesus todos os dias. Nós somos fracos, querido. E se a gente não buscar o Pai que está em secreto, quem somos nós? Quem somos nós? Se a gente olhar para trás, o que você tem a oferecer ao próximo? Se não for Jesus Cristo. Querido, é Jesus que faz todas as coisas. É Jesus que faz a gente pregar o Evangelho com amor. É Jesus que faz a gente fazer tudo por amor. Quando nós entendemos que Jesus, da onde Ele nos tirou, a gente começa a fazer por amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, por que às vezes a gente olha para trás? Porque às vezes a gente não quer fazer a vontade do Senhor, mas sim fazer nossas próprias vontades. O Senhor é bom, querido. Em Filipenses 13, 14 vai dizer, irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo, querido? O seu alvo hoje é o quê? O que você tem buscado, querido? Um bom emprego? Não que isso seja ruim. Não. Mas a palavra de Deus fala que para a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. E às vezes a gente queremos viver as nossas vontades e botar a vontade do Senhor em segundo lugar e acha que vai estar tudo certo. Não vai, querido. Se a gente olhar para trás, a gente vamos olhar para o pecado. E o pecado vai nos afastar do Senhor. E quem aqui já teve um encontro com o Senhor, entende o que eu estou falando. O Senhor, Ele é santo. O Senhor, Ele nos ama. Nos momentos mais lindos com o Senhor é no momento da dificuldade, cara. No momento da dificuldade que você começa a entender que o Senhor te ama. No momento da dificuldade que você é forjado para o Senhor. Glória a Deus pela dificuldade. Se você não tem passado dificuldade na presença do Senhor, vê lá. O Evangelho faz nós renunciarmos tantas coisas, cara. Tantas coisas. Se você não tem renunciado por amor a Cristo, não sei o que você tem amado, cara. Você tem amado a você mesmo? Tem amado sua família mais do que a Deus? Seu relacionamento mais do que a Deus? Quem é seu primeiro amor? Quem tem sido o seu primeiro amor? Nosso primeiro amor tem que ser Jesus. Com Jesus na dificuldade, querido, é maravilhoso. Porque na dificuldade você vê o quão você é fraco. Você é fraco. Nós somos fracos. E sem Jesus, vem a vontade de desistir. Vem a vontade de não querer mais viver. Porque sem a graça de Deus e sem o amor de Deus, você não sabe quem é você. Com Jesus, nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Filhos. E quem é filho entende que é filho. E o Senhor quer nos tornar uns filhos maduros. Filhos maduros. Quem não é filho maduro, sempre vai olhar para trás. O filho maduro não reconhece a autoridade do pai. Maturo, né? Não reconhece a maturidade do pai. Mas o filho maduro reconhece a autoridade, reconhece que o que está fazendo é errado. Até o imaturo sabe. Mas não liga para o que o pai vai pensar. A minha vontade é melhor. Fazer as minhas vontades é melhor. Jesus, ele não se envolve com o pecado. Ele é santo. Ele quer nos separar. Nos separar. Se ele fala para a gente ser santo, é para a gente não se contaminar com o pecado. E quem nos santifica é Ele.
Sem uma vida com Jesus, não tem como ser santo. Viver os sonhos de Deus. Jeremias 29:11 vai dizer: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os sonhos de Deus são incomparáveis. Você pode pensar o melhor sonho que você tem aí, cara. O melhor sonho que você tem aí. Pode imaginar aí o seu sonho. Nada se compara aos sonhos de Deus para você, para mim. Viver os sonhos de Deus, querido, não tem como descrever viver os sonhos de Deus. Porque viver os sonhos de Deus é viver o que Ele quer. E viver o que Ele quer te traz a felicidade plena nele. Porque Ele te criou para algo. Ele te criou para algo. Antes de conhecer Jesus, eu não tinha nem sonho, cara. Não tinha nem sonho. Para mim, era um dia após o outro. Pecado atrás de pecado. Vivendo uma vida infeliz. O pecado, ele nos traz algum momento de felicidade na hora, mas nada se compara quando você está com Jesus, cara. Jesus, ele muda a nossa mente. Jesus, ele traz os sonhos dele para nós. Você já perguntou para Jesus o que ele tem para você? Quais são os seus sonhos para ele? Você tem contado, Senhor, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Mas os sonhos de Deus, você já tem perguntado para Ele? Viver os sonhos de Deus é a melhor coisa. Talvez o Senhor te chamou para um pastoreio, talvez o Senhor te chamou para liderar uma célula, talvez o Senhor te chamou para você liderar a tua família. Talvez o Senhor te chamou para ser um médico. Não sei, querido. Só Ele pode te falar. E se a gente viver o que a gente deseja no nosso coração e não viver os sonhos de Deus, nós vamos ser infelizes. Infelizes. Pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas pode ser salvo, mas diante de Jesus, Jesus vai falar assim: filho, eu tinha outra coisa para você, cara. Tinha outra coisa para você, você não viveu nada que eu tive para você. Antes de eu ir para o Vivagor, eu tinha muitos sonhos. Tinha muitos sonhos. E o Senhor já tinha falado para eu ir. E eu estava relutando com o Senhor. Mas eu entendia que era o Senhor que estava me chamando. E se eu não fosse, eu seria infeliz. Eu seria infeliz. Esse ano eu trabalhava, ano passado, né, caso, eu trabalhava, mas esse ano é para eu estar casando, que era um dos meus sonhos, mas eu ouvi a voz do Senhor e resolvi obedecer, porque eu entendi que era uma oportunidade que o Senhor estava me dando, e talvez eu não poderia ter outra. E sim, eu poderia casar, poderia ter os meus sonhos, mas dentro de mim, eu sabia que eu ia ser infeliz.
infeliz porque eu não ia estar vivendo os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para mim foi mais importante do que os meus próprios sonhos. Talvez você tenha colocado os seus sonhos na frente de Deus, achando que vai ser feliz plenamente. Não vai. Não vai. Os sonhos de Deus são bem melhores do que os nossos. E às vezes nós queremos que o Senhor faça tudo sozinho. Ah, Senhor, se você tem um sonho para mim, faz tudo aí. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque quem faz o sobrenatural é Ele. Não somos nós. Então que nós possamos começar a fazer a nossa parte hoje. Primeira coisa que devemos fazer é abandonar as práticas do pecado. Para viver os sonhos de Deus, precisa abandonar o pecado. Às vezes, nós temos ali um pecado escondido, um pecado de estimação, que a gente não quer largar de jeito nenhum. Só vamos conseguir largar o pecado se tivermos relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não tem como vencer o pecado não, querido. Só vir à igreja o dia de terça, sábado, domingo, você não vai conseguir vencer o pecado. Não vai mesmo. Não vai mesmo. E a segunda coisa é se arrepender. Se arrepender. Sem arrependimento, não tem como. Se a gente não se arrepende pelos nossos pecados, pelos nossos erros, sem arrependimento, não tem como viver os sonhos de Deus. E confessar Jesus, querido. Temos que confessar Jesus como o nosso suficiente e único Salvador das nossas vidas. Talvez você pode estar se perguntando, mas eu já confessei Jesus, já fui na frente, levantei a minha mão, mas não tenho vivido como um filho. Você tem vivido como um filho ou como um bastardo? Um filho ingrato, né? Que quer só os bens do pai. Eu quero ser salvo, mas eu não quero seguir os mandamentos dele. O mandamento de Deus é muito pesado. A porta é estreita, querido. E ninguém vai entrar de qualquer jeito. Ninguém vai entrar de qualquer jeito na casa do Pai. Está achando que no grande dia você viveu uma vida de qualquer jeito? Eu aceitei Jesus, mas tem vivido uma vida de qualquer jeito. E está achando que vai entrar? Não vai. A porta é estreita, temos o manual, é isso aqui. Ó. O manual é isso aqui. Se você não viver o que está aqui, não tem como viver na casa do Pai. Você não vai entrar na casa do Pai. Em Romanos 10, 9 vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aceitar Jesus como único suficiente Salvador é reconhecer que somos fracos, pecadores e que precisamos de um Salvador.
quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nossa história muda. Já não somos condenados a uma eternidade sem Deus, mas somos chamados filhos de Deus. Quem aceita Jesus se sujeita aos seus mandamentos e escolhe viver uma vida de obediência. O ser humano só é verdadeiramente feliz quando recebe o amor de Deus através de Jesus Cristo. Querido, a gente temos o amor dos nossos pais, temos o amor da nossa esposa, do nosso esposo, mas nada se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é incomparável. Quando você está lá no seu quarto, numa tristeza tão profunda, é Ele que está lá, Ele que conhece seu coração, foi Ele que te criou. O Senhor sonhou com você, e às vezes você não liga para o Senhor, tem vivido uma vida de qualquer jeito. Quem ama o Senhor, faz a vontade dEle. Jesus fala que a vontade dEle, a comida dEle, é fazer a vontade do Pai. Qual é a sua comida, querido? Qual é a sua comida? Suas próprias vontades ou a vontade de Deus? Deus quer te levar em lugares altos. Quer levar eu e você em lugares altos. Mas precisa renunciar às coisas. O Senhor, Ele não vai levar você de qualquer jeito para viver os sonhos dEle. Ah, Jesus, deixa eu levar meu pecado aqui no meu bolso. Ah, Jesus, deixa eu levar meu jeitinho aqui de não perdoar o meu irmão aqui do meu ladinho. Não vai. Ah, Jesus, eu tenho uma mania aqui que eu não consigo largar. Deixa eu levar. Não vai. Tem que deixar tudo para trás. Tudo que nos afasta de Deus para trás. Você tem coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, tudo que há de ruim em mim, tira-me. Se é uma pessoa que te afasta do Senhor, tira-me. Você tem coragem de pedir para o Senhor? Ou falar: não, eu não quero ficar sem essa pessoa, eu não quero ficar sem esse pecado. O Senhor, Ele coloca pessoas para nos ajudar. Pessoas. O Senhor colocou pessoas para que eu conhecesse o Evangelho. E creio que todos teve alguém que te chamou para a igreja e você não sabia nem quem era Jesus, só de ouvir falar. Em Gênesis 41 vai dizer: e Faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando todo de Egito, da terra de Egito. Aqui, Faraó, ele estava falando de José. Todos aqui conhecem a história de José? Então, vou dar uma resumida aqui. José, todos nós sabemos que ele teve um sonho e falou para os irmãos dele que eles iriam se curvar, os pais deles iriam se curvar diante dele. Os irmãos dele ficou irado com ele. Falou: eu vou vender esse cara. Vamos fazer alguma coisa com ele, vamos matar ele. Os irmãos dele jogam ele dentro de um buraco. Mas os próprios irmãos dele vendem ele para o Egito, porque ele falou do sonho dele.
Falou, como assim? A gente vai se curvar diante de você? Tá doido? Meu pai se curvar diante de você, você está ficando doido, cara. José vai para o Egito. E lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Ali ele tem um cargo. Mas a mulher de Potifar, a Bíblia fala que José ele era um homem bonito, né? E a mulher de Potifar vê aquele homem bonito e chama ele para se deitar com ela. E José, temente ao Senhor, não vai. E ela insiste, José não vai. Mas a Bíblia relata que ela agarrou José e José sai correndo. José sai correndo e ela fica com a túnica dele. E chegando o empregado da casa, ela fala que José assediou ela e José vai preso. José vai preso e ele fica 2 anos na prisão. Aí às vezes você está perguntando assim, como que Deus deixou acontecer isso? Injusto, foi preso e ficou 2 anos na prisão. José na prisão, ele conhece um padeiro e um copeiro. E lá o copeiro e o padeiro têm um sonho lá, e eles contam para José, e José interpreta os sonhos dele. O do copeiro é que ele voltaria a trabalhar na casa de Faraó, e do padeiro que ele morreria. Abre a Bíblia de você em Gênesis 41, por favor. Amém? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após eles subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magra, e pararam juntos, as primeiras na margem do rio, e as vacas de aparência feia e magra engoliram as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando-se a dormir, sonhou outra vez. De um só haste saíram 7 espigas, cheias e boas. Depois elas nasceram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Agora o 25. Então José respondeu, o sonho dos Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele deve fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras, feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Essas palavras, essa é a palavra, como acabou de dizer Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância. Ali Faraó ele teve esse sonho, ele chama todos os sábios, os magos dele lá, para interpretar o sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro ele lembra de José. Copeiro não, né? O Senhor trouxe a memória, o copeiro, para o copeiro de José. E ali o copeiro fala, tem um homem lá que ele interpretou meu sonho. Eu pensando, né? Ele contando, tem um homem lá que interpretou meu sonho. E Faraó manda chamar José. José, como a gente acabou de ler, interpreta todo o sonho. Mas aí, você lembra do sonho que José teve lá atrás, que os irmãos iam se curvar diante dele, o pai dele. Ali, Faraó reconhece que José era homem de Deus, que ele tinha o Espírito de Deus. E ele fala,
quem eu vou pôr para administrar o Egito, para governar o Egito? José é homem de Deus. Ele coloca José. José, ele toma conta de todo o Egito. Ele vira governador. E José, quando ele foi vendido, ele tinha 17 para 18 anos. Demorou 13 anos para José começar a viver de fato o que o Senhor tinha para ele. Todos nós aqui conhecemos a história e viu quem foi José. José, ele suportou todo o processo. E às vezes a gente não quer suportar o processo de Deus. A gente quer ir de qualquer maneira. Como eu disse, não tem como ir de qualquer maneira. Ali eu entendo que o Senhor estava preparando José. E às vezes acontecem as coisas em nossas vidas e queremos desistir. Pensa que Deus não está conosco. José foi temente ao Senhor até o final. Ele não deitou com a mulher. Ele correu. Ele foi temente ao Senhor. Ele amava o Senhor. Deus, ele quer nos levar aos lugares altos. Mas precisamos ser guerreiro como José foi. Imagina você ser vendido pelos irmãos, ser preso injustamente, demorar 13 anos para viver um sonho de Deus. Ele suportou os processos confiando em Deus. Você tem confiado em você ou em Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Recapitulando, o primeiro ponto falamos sobre olharmos para trás. O segundo ponto foi viver os sonhos de Deus. E o terceiro ponto, Deus quer nos levar em lugares altos. Não olha para o que já passou. Olhe para Jesus. Comece a olhar para os sonhos de Deus. Talvez você está aqui e sabe o que o Senhor tem para você, ou você ainda não sabe. Deus, Ele quer te levar em lugares que você nem imagina, cara. Nem imagina mesmo. Nunca imaginei estar aqui em Timóteo. Nem conhecia essa cidade. De verdade. Estou achando isso aqui, conhecer esse lugar maravilhoso, cara. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas, cara. Eu costumo dizer que não é o lugar em si, mas as pessoas que o Senhor coloca para você conhecer. Que você aprende com essas pessoas. Maravilhoso. O Senhor nos proporciona tantas coisas. Você está perguntando, às vezes, você pode estar se perguntando como viver tudo isso. Como viver tudo isso, Ramon? Se arrepender, ter um arrependimento genuíno. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Jesus, me ajuda. Me traz um arrependimento genuíno. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ter, assim, um relacionamento com você. Me ajuda, Jesus. Jesus, muitas vezes está batendo em nossa porta e a gente ignora. Viva um relacionamento com Jesus e um arrependimento. Tem que ter arrependimento.
Tem que haver arrependimento. Você que entendeu essa palavra, o Senhor falou em seu coração, você realmente quer viver o que o Senhor tem para você, ou às vezes o Senhor te deu um sonho e você desistiu dele. O Senhor, Ele quer restaurar esta noite. Ele quer te tornar filho de Deus. Filhos de Deus, querido. Não só da boca para fora, mas agir como filho. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós queremos levar esse Deus para outras pessoas. Nós queremos levar esse amor, porque o amor nos encontrou. Mas tem um momento que você tem que fazer. Você que tem que fazer a sua parte. Jesus, Ele chama, mas Ele não obriga. Você que tem olhado para trás, vem aqui na frente. Não é vergonha não, querido. Não é. Vergonha é ficar olhando para trás e viver uma vida comum, achando que está indo para o reino. Não está, querido. Aquele que não viver o verdadeiro evangelho não vai. Tem que ter o arrependimento, tem que ter uma vida com Jesus. Às vezes queremos morar com Jesus, mas nem sabemos o que Ele quer de nós. Ninguém chama um desconhecido para entrar em sua casa. Ninguém chama. Mas quer morar com Jesus sem conhecê-lo. Não tem como. Não tem como morar com Jesus sem conhecê-lo. Ninguém vai entrar na casa do Pai sem conhecê-lo primeiro. Temos que dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Eu quis Jesus para mim. Eu quis reconhecer Jesus. Eu não queria ficar ouvindo só Jesus de ouvir falar. Eu quis ter um relacionamento com Jesus. Às vezes você vem à igreja e nem sabe quem é Jesus, nem sabe o que Ele tem para você. Jesus, Ele quer te revelar hoje o que Ele tem para você. Não é só ficar sentado. O Senhor chamou para sermos líderes. Primeira coisa é liderar você mesmo. O Senhor ensina a liderar você mesmo, as suas emoções. Depois Ele coloca você para liderar pessoas. Você pensa, como que eu vou liderar pessoas se eu não lidero nem eu mesmo? Eu sou todo errado, como que eu vou liderar alguém? Primeiro o Senhor te trata, para depois você tratar outras pessoas. Eu fui tratado, eu fui moldado pela palavra de Deus, foi confrontado. O evangelho é confronto, não é ficar passando a mão na cabeça. O confronto que faz crescer, querido. O confronto que faz conhecer Jesus Cristo. Aquele que é filho maduro, o Senhor fala duro. Mas o filho imaturo, o Senhor tem que ficar dando jeitinho. Dando jeitinho para tentar falar com você, mas você não dá liberdade. Tem que dar o primeiro passo, querido. Tem que dar. Ninguém vai entrar no reino de Deus de qualquer jeito. O Senhor chama a gente para sermos filhos, mas filhos maduros. O Senhor quer nos dar pessoas para pregar o evangelho, para salvar vidas. Mas você tem pensado em você mesmo. Não tem pensado nas pessoas. O Senhor, Ele ama pessoas. E quem fala que ama a Deus e não ama pessoas é mentiroso. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quem fala que ama a Jesus, mas não tem um relacionamento com Ele, é mentiroso.
Quem ama quer estar perto. Quem ama quer fazer a vontade do Pai, por mais que seja difícil. O evangelho não é fácil não. Não é fácil. Mas o Senhor nos chama. Ele nos chama, cara. Ame o Senhor. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá força. É Ele que muda a nossa mente. Ele que nos faz amar pessoas. Porque quando amamos Ele, Ele coloca o amor dele em nós. Em nós, querido.